O milionário barbeiro recebe crítica surpreendente do mendigo negro que fez seu hambúrguer. A cidade pulsava em sua frenética rotina. Nas esquinas, automóveis brilhantes zumbiam, enquanto pessoas apressadas se empurravam nas calçadas. No meio desse caos, havia um homem distinto, um barbeiro milionário, conhecido por seus cortes sofisticados e seu ego tão grande quanto sua fortuna. Lucas, o barbeiro, sempre vestia ternos caros e tinha uma linguagem afiada para qualquer um que ousasse criticar sua arte. Ele acreditava que o sucesso se resumia a status e que o resto era apenas um mero detalhe. Mas naquela esquina movimentada, seu mundo estaria prestes a desmoronar. Perto dali, um velho mendigo de pele negra estava sentado, cercado por um ar de sabedoria e um semblante que dizia mais do que 1000 palavras. Samuel, que já havia cruzado o caminho de Lucas anos atrás, em um dia cinzento e frio. Naquela época, Samuel fora um cliente humilde, um homem cansado, mas generoso. Naquele dia, agora, os papéis estavam prestes a se inverter. Samuel, aquele mendigo que Lucas tinha desprezado, se tornara uma lenda ao longo da cidade. Sua história de resiliência e luta inspirava muitos. O mural em sua homenagem havia surgido, e até mesmo as pessoas mais ricas falavam sobre a coragem e a fé que ele transmitia. No entanto, Lucas apenas passou por ele sem olhar, até que, num ato inesperado, Samuel lhe entregou uma nota amarelada, suas mãos trêmulas revelando um fervor que desafiava os anos e as dificuldades. Você não sabe quem você é, Lucas, dizia a nota, e talvez não tenha descoberto o que está prestes a perder. O coração de Lucas disparou. Aquela mensagem era um soco no estômago. Ele sabia que havia algo ali, algo que girava em torno de suas inseguranças, algo que iluminaria a escuridão que ele frequentemente ocultava sob a fachada de sucesso. A avareza e o desprezo pelas suas raízes estavam lhe cobrando um preço. E o que fazer agora? Ignorar aquela afirmação ou encarar as verdades que estavam ali, esperando para serem reveladas? Mas uma sombra se estendia sobre sua fortuna. Ele lembrava daquele Antigo Testamento, um documento ameaçador que poderia desvendar segredos ocultos sobre sua origem, colocando sua riqueza em risco. Uma corrida contra o tempo começava a se formar. Lucas sentiu um nó na garganta, uma pressão que se intensificava conforme se perguntava: vou continuar nessa vida egoísta ou darei um passo para buscar a redenção? O céu, agora nublado, refletia a tempestade interna que se formava dentro dele. A dúvida pairava no ar, como um pesadelo não resolvido. O que ele faria? Teria coragem de se reconectar com seu passado e enfrentar Samuel? Ou escolheria permanecer aprisionado em seu mundo egoísta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O céu, agora nublado, refletia a tempestade interna que se formava dentro dele. Lucas sentia a pressão aumentar
conforme ponderava entre um passo em direção à mudança ou a permanência em sua vida egoísta. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito estridente cortou o ar. Atenção! Fogo! A multidão começou a se agitar. Um incêndio tinha eclodido em um prédio próximo. As chamas eram visíveis, uma parede de fogo repleta de brilhos alaranjados e fumaça cinza que se expandia como uma tempestade. As pessoas corriam, sem saber o que fazer. O pânico estava se espalhando e o caos tomava conta da cidade. O olhar de Lucas se fixou em Samuel, cujos olhos estavam arregalados. "Tem que ajudar!" gritou o mendigo, e o tom de urgência em sua voz penetrou na bolha de egoísmo que cercava Lucas. Ele sentiu um aperto no peito. O que poderia fazer? Poderia ser a chance de reconstruir algo, de se redimir. Quando um grupo de pessoas começou a cercar uma mulher presa nas chamas, Lucas hesitou. Ele poderia ser o herói. Mas foi Samuel quem tomou a frente, correndo em direção ao prédio em chamas. O medo se misturou com algo mais profundo, e em um ato de coragem, Lucas seguiu Samuel, suas pernas se movendo, quase sem pensar. "Aqui!" Samuel gritou, apontando para uma janela. A mulher estava lá, em desespero, sufocando na fumaça. Com um impulso desconhecido, Lucas se lançou na direção do edifício e, em um ato instintivo, encontrou uma escada de incêndio na lateral. Subiu como se sua vida dependesse disso. O calor era intenso. A fumaça ardia em seus pulmões. Ele encontrou coragem no desespero. Ao chegar ao andar, avistou a mulher, seus olhos cheios de terror. "Venha comigo!" Lucas gritou, estendendo a mão. A mulher hesitou, mas a realização da imediata necessidade fez com que ela se lançasse para ele. Assim que conseguiu puxá-la para fora, um estrondo ensurdecedor ecoou. O teto começou a ceder, e em um último momento desesperado, Lucas segurou a mulher com firmeza e se lançou para fora da janela. A cena se desenrolou em câmera lenta. O impacto foi brutal, mas eles aterrissaram no chão. Seguros, um grito de alívio ecoou entre a multidão. Mas quando Lucas finalmente se levantou, seu olhar se encontrou com Samuel. A expressão do mendigo havia mudado. Havia um brilho inquietante em seus olhos. Mas não era apenas o reconhecimento de um ato heróico. Era algo mais, algo sombrio. "Você não sabe de verdade quem você é, Lucas", disse Samuel, a voz baixa, quase um sussurro. E antes que pudesse entender, ele se virou e franziu a testa, um sofrimento repentino assombrando seu rosto. Nesse instante, uma sirene cortou o ar, e Lucas viu os bombeiros chegando. Mas o que ficou marcado em sua mente foi o instante em que Samuel, agora pálido, lhe passou a mão de forma trêmula, e Lucas percebeu algo brilhando na palma dele, uma chave antiga, bem desgastada. "Você precisa voltar para casa, sua verdadeira casa." O coração de Lucas disparou. O que isso significaria? Que segredos estavam escondidos sobre seu passado que ele ainda não conhecia. As palavras que ele havia ignorado, tudo o que havia dito na nota antes, agora ganhavam um novo peso. Ele sentiu que naquele momento sua vida estava prestes a mudar. O que mais Samuel saberia? Que mais estava escondido? Uma dúvida crescente corroía Lucas, fazendo sua cabeça girar. A vida que ele conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A pergunta ecoava em sua mente. O que realmente estou prestes a perder? Lucas olhou para a chave na mão de Samuel, o coração martelando no peito. A palavra casa ecoava em sua mente como um mantra desconhecido. Ele ia perguntar mais, mas uma explosão repentina o interrompeu.
uma labareda irrompeu do prédio em chamas. Os bombeiros já chegaram, mas o caos não abrandava. O medo, uma onda negra e densa, envolvia todos. Tem que ir, Lucas! Samuel gritou, mas sua voz soava distante. O sentimento de urgência minou seu raciocínio, ofuscando tudo ao seu redor. Preciso entender, ele murmurou, tentando se concentrar na chave que agora parecia pesada em sua mão. Samuel, com o olhar fixo na porta do prédio, parecia lutar contra uma batalha interna. De repente, ele parou, olhos arregalados. Não pode ser. O que você fez? As palavras saíram num sussurro, quase uma prece. Achei que você estava pedindo ajuda. A confusão tomou conta de Lucas enquanto o chão parecia tremer sob seus pés. O olhar de Samuel mudava e Lucas viu não apenas o mendigo, mas um homem que carregava uma história profunda, um peso que não era apenas sobre a luta diária de sobreviver nas ruas. Não é sobre isso, você não sabe o que está envolvido nisso tudo. Samuel estava quase em pânico e Lucas mal podia processar isso. Ele olhou ao redor, percebeu que mais pessoas estavam observando, murmurando. A sirene dos bombeiros parecia distante. O mundo inteiro parecia congelar naquele momento. Então, como um verdadeiro golpe, uma mulher avançou, puxando uma máscara de gás. Seus olhos brilhavam com um medo palpável. O incêndio não é só um acidente. Eles estão aqui, ela gritou enquanto empurrava os outros para longe do edifício em chamas. Uma ideia insana começou a se formar na mente de Lucas. Ele se lembrava das conversas furtivas, das notícias sobre aqueles que desejavam fazer valer suas vontades a qualquer custo. Quem está aqui? Ele questionou, desconfortável. Foi quando o som de sirenes e gritos aumentou exponencialmente. Lucas olhou para Samuel. A expressão dele mudava de medo para algo mais obscuro. O seu passado, você não faz ideia. Samuel disse, o olhar fixo em Lucas, como se visse através dele. A chave não é só uma chave. É um convite. Um convite para os antigos que te cercam e esperam. Nesse momento, mesmo a urgência da situação parecia secundária. A revelação de Samuel era como um balde de água fria. Os antigos? O que você quer dizer com isso? Lucas sentiu um frio na barriga, a adrenalina do incêndio misturando-se com o medo existencial crescente. Foi quando, do nada, uma figura estranha emergiu da fumaça, envolvendo a cena com um ar de mistério. Ele usava um manto escuro, os olhos escondidos sob o capuz. Lucas, você serve aqueles que você esqueceu. A voz dele ecoou, reverberando no interior da multidão, que agora observava em choque. Quem é você? A pergunta se escapuliu dos lábios de Lucas, quase sem saber como questionar. Só um mensageiro, entre o que foi e o que será. A figura respondeu, a voz parecendo mesclar-se com o som do fogo. Todo o ambiente carregava um peso sobrenatural, e as palavras que o desconhecido lançou pairaram no ar, deixando todos em polvorosa. Nesse instante, Lucas gritou, o pânico clamando por liberdade. À porta do prédio, uma passagem para o seu passado mais sombrio começou a se abrir. Ele sentiu a necessidade de correr, mas seus pés estavam fincados no chão. Qual lado ele escolheria? O que realmente estava prestes a perder? O mistério crescia como fogo na palha, deixando um desespero palpável, enquanto Lucas se perguntava se a verdade sobre sua origem estava prestes a consumi-lo. O olhar do misterioso homem de manto escuro pesou sobre Lucas, e uma tensão palpável tomou conta do ar. Todos ao redor, inclusive Samuel,
recuaram um passo, como se sentissem a gravidade da situação. O fogo rugia ao fundo, mas a tempestade emocional no coração de Lucas era muito mais intensa. Ele tentou absorver cada palavra, cada expressão. "O que você quer dizer com os antigos?" Lucas perguntou, sem saber se queria realmente ouvir a resposta. A figura no manto inclinou a cabeça, como se estivesse avaliado até onde Lucas estava disposto a ir. "Aquilo que você escondeu sob suas conquistas, Lucas. Aquilo que você acreditou ter deixado para trás." A voz dele ecoou, um sussurro envolto em mistério e ameaça. O incêndio crescia. As chamas chegavam mais perto, mas Lucas estava paralisado. O passado, aquele que ele sempre desprezou, agora parecia estar à espreita, pronto para se revelar de modo devastador. "Eu não entendo. O que está acontecendo?" ele gritou, a dúvida e o pânico tingindo sua voz. Foi nesse momento que uma explosão de chamas ejetou uma onda de calor sobre a multidão. As pessoas gritaram, recuando em pânico, mas Lucas permaneceu, os olhos fixos na figura do manto. Ele sentia os corações acelerados dos outros ao seu redor, mas sua própria batida era um tambor de dread. Então a figura se aproximou, e dentro da fumaça um rosto começou a se desenhar, familiar. "Não pode ser." A voz de Lucas saiu em um sopro de incredulidade. À medida que a fumaça se dissipava, uma mulher apareceu, com cabelos grisalhos desgrenhados e olhos que carregavam uma mistura de dor e amor. Cláudia, sua mãe. Ele achava que nunca veria novamente, que havia perdido tudo quando ela desapareceu da sua vida sem deixar rastro. "Lucas!" ela gritou, e a expressão dela era um misto de desespero e esperança. "Você tem que ouvir. O passado que você esqueceu está mais perto do que você pensa. Você está viva." A emoção derrubou o muro que Lucas construíra. O nó na garganta se transformou em um grito sufocado. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser real? Ele piscou, sem saber se estava sonhando ou se a realidade havia se transformado em um pesadelo. Cláudia encarou o manto, e ali, no meio do caos, algo mudou entre eles. Samuel fez um movimento para se aproximar, mas a mulher levantou a mão. "Não, é perigoso. Você não sabe o que pode acontecer." Eles não estão satisfeitos." Seus olhos refletiam um medo profundo, e Lucas sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer com eles?" questionou. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um grito cortou o ar. A mulher que Lucas havia salvado anteriormente, coberta de fuligem e desespero, apontou para uma figura emergindo da fumaça. Um homem alto, com a aparência marcada por cicatrizes e uma expressão de raiva. "É ele está aqui." Uma onda de reconhecimento e fúria se apoderou de Lucas. Ele sabia quem era aquele homem, a pessoa que seu pai tinha feito inimigos e que poderia estar por trás do desaparecimento da sua mãe. O passado voltou com a força de um furacão, e a verdade começou a girar e se entrelaçar de maneira caótica. "Você!" gritou Lucas, o coração pulsando com raiva. "O que você quer?" O homem riu, uma risada profunda que parecia ecoar o ódio contido em sua história. "Vieram buscar o que é nosso, Lucas, e você não fará nada para impedi-los." Ele apontou para a chave na mão de Samuel. "Aquilo não é apenas uma chave. É um símbolo do que você herdou e do que deve retornar." Desesperado, Lucas olhou para Samuel, que segurava a chave com a mão trêmula. "Samuel, o que está acontecendo? O que você sabe?" Mas a resposta nunca veio. Nesse instante, o prédio atrás deles ruiu, pedaços enormes de concreto e metal desabando como torrões de açúcar. Lucas não teve tempo para reagir. A estrutura começou a desmoronar, e a realidade ao seu redor se tornou um turbilhão grisalho e negro.
O que eu realmente estou prestes a perder? Pensou desesperadamente enquanto tudo ao seu redor se despedaçava. O mistério de sua origem, a verdade sobre sua família e agora o passado que parecia ter voltado para reivindicá-lo. Nesse momento, Lucas percebeu que tudo que ele acreditava saber estava prestes a ser levado pela tempestade. E no meio do caos, a única certeza que tinha é que a verdadeira luta estava apenas começando. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a figura mascarada soltava um riso baixo e sinistro. O conflito dentro dele crescia a cada segundo. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas o terror em seus olhos se misturava com raiva. A fumaça ardia em seus pulmões e ele olhou para sua mãe. Clã, o que você quer dizer com eles? Lucas gritou, sua voz se perdendo no rugido das chamas. O homem no manto escuro inclinou a cabeça, como se estivesse às voltas com uma verdade que não queria revelar. Você está mais envolvido do que imagina, Lucas. O passado sempre volta, respondeu a figura, suas palavras ecoando de uma maneira que fazia o coração de Lucas disparar. Mas antes que ele pudesse responder, uma outra explosão sacudiu o prédio ao lado. O som foi brutal. Fragmentos de tijolos caíram ao chão, e a multidão gritou em pânico. Samuel puxou Lucas para trás, tentando afastá-lo da parede que começou a ruir. Temos que sair daqui, Samuel gritou. Mas Lucas estava paralisado, a chave ainda em sua mão. E então, tudo ficou nublado. Uma cortina de fumaça escura e pesada envolveu-os. E Lucas sentiu que sua mãe estava se afastando dele. Ele se virou, tentando alcançá-la, mas a figura do homem no manto a segurou com firmeza. Você precisa entender, Lucas. O que você carrega é uma maldição. As palavras cortaram fundo, uma lâmina afiada atravessando sua realidade. Uma maldição? Lucas murmurou, seus lábios tremendo. O peso da chave era opressivo, como se carregasse não apenas um objeto, mas também os segredos enterrados do seu passado. Ele olhou para Samuel, que tinha os olhos arregalados de espanto. O que ele está dizendo? Você não estava preparado para ouvir isso. Samuel disse, sua voz estridente. Você conhece essa história? Lucas insistiu, a urgência tomando conta de suas palavras. O que está acontecendo? Estou aqui porque a sua herança precisa ser resgatada antes que seja tarde demais. A chave não abre apenas portas, Lucas, mas também histórias. E você é parte delas, disse o homem, sua voz ressoando numa profundidade que pareceu ecoar até a alma de Lucas. Então, uma mão fria agarrou o braço de Lucas, puxando-o para o lado. Era sua mãe. O rosto dela estava pálido, mas os olhos estavam determinados. Você precisa acreditar em mim. O que você irá descobrir pode mudar tudo. Mas antes que pudesse processar, a figura do manto ergueu a mão e círculos de fumaça começaram a girar ao seu redor. Não é só você lá, Lucas. Há mais segredos envolvidos. E tudo gira em torno do legado da sua família. O queixo de Lucas caiu. Meu legado? Ele se perguntou, os pensamentos girando como um tornado. Ele sempre soube que sua família tinha mistérios. Mas isso poderia ser tão profundo? Algo nas palavras do homem clicou em sua mente como uma peça de um quebra-cabeça que ele não sabia que existia. Nesse momento, uma explosão ainda mais forte aconteceu, fazendo com que todos os presentes na cena recuassem em horror. No meio do caos, uma voz sutil começou a ecoar na cabeça de Lucas, uma lembrança flutuando na névoa de medo que o envolvia. Não esqueça de onde você veio, você é mais do que pensa. E quando Lucas olhou novamente para Samuel e sua mãe, foi como se tudo tivesse mudado.
O olhar de Samuel não era mais de desespero, mas de uma confusão, como se ele soubesse de algo que Lucas não sabia. E a mão de sua mãe segurando a dele não era apenas um sinal de segurança. Era uma busca desesperada por conexão. Lucas, a chave pode libertar, mas também pode prender, disse Samuel, as palavras se arrastando em uma tremedeira. Então o homem de manto se virou e apontou o dedo para Lucas. Você terá que decidir antes que seja tarde demais. O passado está prestes a mudar o seu futuro. Lucas sentiu seu coração parar. O que ele realmente estava prestes a perder? A chave. Não era apenas a idade de uma herança. O que mais poderia estar oculto lá? Enquanto a fumaça aumentava e a estrutura ameaçava desmoronar, Lucas percebeu que uma escolha precisava ser feita. E cada segundo que passava tornava essa escolha ainda mais angustiante. O futuro dele dependia disso, e ele estava prestes a entrar em uma jornada que poderia trazer luz ou consumir tudo ao seu redor. Ele precisava agir. O tempo estava se esgotando. Lucas sentiu suas pernas tremendo, o coração pulando dentro do peito. Ele olhou uma última vez para sua mãe, Cláudia, e o peso da chave em sua mão parecia aumentar. O que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, mas o mundo ao redor parecia girar. A figura do homem no manto escuro observava, a expressão enigmática. O passado está aqui, Lucas, Cláudia exclamou, e a voz dela soava frágil, mas decidida. Você precisa entender a verdade. Então a multidão gritou, e uma nova explosão ecoou. A poeira subiu no ar, e diante de Lucas, algo se desfez. Um armário que ele pensou ter visto num canto do prédio quebrou ao meio. As tábuas de madeira explodiram, revelando uma passagem secreta que levava para dentro do prédio em chamas. O calor envolveu Lucas, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. De repente, uma mulher saiu de dentro da passagem. Seu cabelo escuro estava desgrenhado e seus olhos estavam cheios de dor. Lucas ficou paralisado. Sara, ele exclamou, sua melhor amiga de infância. Como você, o que você está fazendo aqui? Lucas, você precisa sair. Não é seguro, ela disse. Mas o olhar dela estava fixo na chave que brilhava na mão de Samuel. A chave, ele não pode tocá-la. Por quê? Lucas perguntou, a tensão aumentando. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar. Samuel tentou puxar Lucas para longe. Você não sabe quem ela realmente é. Mas Cláudia interrompeu, os olhos cheios de desespero. Acho que sei. A verdade está prestes a ser revelada. A mãe de Lucas disse ofegante. Sara avançou, sua voz agora firme. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. E antes que pudesse terminar a frase, o homem no manto a interrompeu. Ela é parte do que você está prestes a perder, Lucas. Ele disse, e o ar parecia pesar mais. As palavras dele reverberaram pelo espaço. Essa é a sua chance de escolher. Escolher viver com a verdade, ou deixar tudo o que você ama queimar. Lucas olhou para as chamas que avançavam, o calor abrasador cercando tudo. A verdade? Ele sussurrou, se sentindo perdido. A figura do homem parecia se aproximar mais, e Sara estava recuando, como se temesse ser engolida por algo maior. Você precisa saber quem são seus verdadeiros aliados e quem está jogando você contra seus próprios. A mulher disse, sua voz quebrada. Eu tenho um segredo que pode mudar tudo, mas só se você me ouvir. Então, uma onda de calor fez o chão tremer. O prédio começou a desmoronar, e Lucas teve que agir. Lançou-se em direção a Sara. O que está acontecendo? Sua voz saiu em um misto de confusão e raiva. Ela hesitou e então, com lágrimas nos olhos, disse, Eu sou sua irmã, Lucas.
e a maldição é nossa. Eles estão atrás de nós porque você é o que eles sempre desejavam. Uma sensação de choque percorreu o corpo de Lucas. Irmã, como pode ser? A revelação foi como um balde de água fria. As chamas rugiam ao fundo, e ele se sentiu como se tudo estivesse girando. O que mais ele não sabia? E quem realmente eram eles? Precisamos sair agora, Samuel gritou, puxando Lucas, mas o peso da revelação fez hesitar. A sua vida depende disso. Você não tem ideia do que eles farão com você se não agir. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O mundo parecia parado. Lucas olhou de um lado para o outro, cercado pelo caos e pelo desespero. A chave tinha se tornado um símbolo de tudo o que estava em jogo, de cada escolha que ele tinha feito até aquele momento. A urgência da situação parecia prender sua respiração. Lucas, vamos! Cláudia o puxou, mas agora ele estava dividido. O que mais estava escondido? O que mais ele estava prestes a perder? Uma nova explosão sacudiu o local, e as chamas começaram a se intensificar novamente. Lucas percebeu que precisaria decidir rápido. Que segredos seriam revelados e que vítimas seriam feitas se ele não agisse? A dúvida cravou fundo no seu coração, enquanto o passado e o futuro colidiam de maneira devastadora. Ele não sabia o que fazer, mas uma certeza se formou no fundo. Sua vida nunca seria a mesma novamente. Lucas olhou para Sara, atordoado. Irmã? As palavras voaram, reverberando na sua mente. Ele se lembrou de momentos da infância, fragmentos de memória que agora pareciam tinhosamente claros. Mas não podia ser. A confusão era um turbilhão. Ele forçou o pensamento. Como você sabe disso? Sara olhou por cima do ombro, nervosa. Não agora. Temos que sair. Ela gesticulou, mas a fumaça densa os envolvia como uma névoa traiçoeira. O ar estava carregado de calor e desespero. Ao redor as chamas cresciam, fazendo até o chão tremer. Samuel puxou Lucas para lado, gritando. Precisamos ir, o prédio vai cair. Mas Lucas estava preso em um confronto interno. A chave ainda brilhava, pesada na mão de Samuel, como um símbolo do que estava em jogo. Espera, Samuel! Lucas implorou, virando-se para sua mãe. O que você está escondendo? A expressão de Cláudia era de angústia, mas não havia tempo. Eles estavam cercados pelo fogo, e a passagem de fuga estava se fechando. Lucas, você precisa me ouvir. Cláudia finalmente disse, a voz dela tremendo. O que Sara disse é verdadeiro. Eu fui forçada a me separar de vocês para proteger. Mas nesse momento, uma explosão poderosa surgiu. O prédio estremeceu e os destroços começaram a despencar. Uma parte do teto ruiu e Lucas gritou para Sara. Cuidado! Lágrimas de dor escorriam dos olhos dele enquanto ele via uma das vigas de madeira virando estilhaços. Saia! Sara gritou, seus olhos cheios de pânico. E num movimento desesperado, Lucas fez uma escolha. Ele lançou-se para frente, abraçando Sara com força, e no impulso, conseguiu puxá-la para o lado. Ambos caíram, e uma chuva de poeira e madeira passou raspando por eles. Mas o que aconteceu em seguida fez o sangue de Lucas gelar. Enquanto se recuperava, a figura do homem no manto escuro se aproximou, seu olhar focado no grupo. Vocês não deveriam ter escapado dele. E o que quer que façam, não me deixem para trás. Ele parecia mais ameaçador do que nunca. Acho que você subestimou o que está acontecendo aqui, Cláudia disse, a voz mais firme agora. Neste jogo, temos mais a perder do que podemos imaginar. Não, você não entende. Ele está atrás de vocês, respondeu o homem, suas palavras se arrastando numa intensidade sombria. Ele não vai parar até ter o que lhe pertence. As palavras dele
ecoaram como um peito que se despedaçava, e Lucas sentiu um frio na espinha. Quem é ele? E o que está acontecendo? A urgência o consumia. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão aos pés deles começou a ceder. Uma fissura se formou, e enquanto o prédio continuava a desmoronar, Lucas vislumbrou uma sombra se movendo nas profundezas do desespero. A porta está se fechando. A figura mascarada disse, olhando diretamente para Lucas. Precisa decidir agora. Lucas, agora com o coração na boca, sentiu a pressão. Decidir o quê? Eu só quero entender. E, para sua total surpresa, a chave na mão de Samuel começou a brilhar intensamente, como se tivesse vida própria. Lucas, a chave é mais do que um objeto. É uma conexão com o seu passado, e não só com o meu, disse Cláudia, com lágrimas escorrendo. Você precisa decidir se vai abrir a porta para a verdade ou fechar para sempre. Havia uma nota de desespero em sua voz. No meio daquela confusão, uma luz ofuscante se intensificou, e Lucas sentiu seu corpo sendo puxado em direção à fissura. A imagem da sua infância, de dois lados da mesma moeda, um eco de risadas, de tristeza, de amor. Ele olhou para o rosto de Sara, para a expressão angustiada de sua mãe. E a luz tomou conta do ambiente. Escolha! O homem gritou, sua presença forte como aço. A verdade ou o que você sempre acreditou ser sua vida. E no instante em que Lucas decidiu, o chão se rompeu completamente. Ele sabia que não era apenas uma escolha entre o que achava que era seu passado e seu futuro. Era um portal, um chamado de algo muito maior. E uma nova identidade gritava para ser descoberta. Um pulo, um desespero e um destino. E ali estavam eles, no meio de tudo, prestes a serem consumidos não apenas pelo fogo, mas por revelações que mudariam tudo. A pergunta ecoava em sua mente, martelando. O que realmente vou perder? Lucas sentiu um frio na barriga, enquanto as últimas palavras do homem de manto ecoavam em sua mente. Ele olhou em volta. Tudo parecia um redemoinho de fumaça e chamas, mas a chave em sua mão começava a brilhar. Não era só uma chave. Era um portal para um passado que ele nunca imaginou ser tão complexo. O momento era crucial, e cada segundo parecia uma eternidade. Decida agora. O homem ordenou novamente, os olhos dele fixos em Lucas, intensos e pesados, como se carregassem todos os segredos do mundo. A pressão o envolvia. Ele olhou para Sara, para sua mãe, Cláudia, e para Samuel. Todos eles estavam aguardando, suas expressões misturando medo e esperança. Uma escolha estava prestes a ser feita. De repente, um grito estourou. Uma jovem na multidão, alguém que ele não conhecia, apontou para uma sombra que se aproximava. Cuidado! Ele está vindo! A multidão se agitou, e uma onda de pânico se espalhou. Lucas mal teve tempo de reagir quando a figura familiar emergiu do fumo denso, seu rosto contorcido em uma expressão furiosa. Era Gabriel, o rival do seu pai. O homem que tinha dois lados, o amigo superprotetor e o inimigo oculto. Ele sempre se esgueirava, manipulando tudo e todos ao seu redor. O cabelo desgrenhado e a camisa chamativa causavam um choque imediato. O passado agora se tornava um presente ameaçador. Lucas, você não deveria estar aqui. Gritou Gabriel, a voz cortante como um vidro quebrado. As palavras ecoaram como uma sentença. Os olhos dele brilhavam com uma ira que parecia alimentar as chamas ao redor.
O que você quer? Lucas respondeu, a coragem nascendo do desespero. O que está acontecendo? O que você sabe sobre tudo isso? Você não vê? Você é o alvo. As palavras de Gabriel soaram como um trovão, e uma expressão de dor cruzou o rosto de Sara. Ela olhou para Lucas, os olhos cheios de pânico. Ele está certo. O que eu não consegui te contar. O passado da nossa família é mais sombrio do que imaginamos. Gabriel sabe algo que pode destruir tudo. A pressão cresceu, o calor do incêndio subindo, como se quisesse violentamente lembrar a todos que nada era seguro. A fumaça ficava mais densa, e a figura de Gabriel pareceu se tornar uma sombra mais do que um homem. Você é um peão, Lucas. Apenas um peão em um jogo que não entende, Sara gritou. Lucas, não acredite nele. Ele só quer te manipular. O coração de Lucas disparava. O que mais poderia acontecer? Os antigos segredos estavam trazendo à tona verdades tão obscuras que ele mal podia imaginar. Você vai descobrir a verdade, Lucas, mas será tarde demais, gritou Gabriel. E naquele instante, tudo se iluminou. A chave na mão de Samuel brilhou de forma intensa, como uma lanterninha em meio ao caos. Se você abrir a porta, Lucas, poderá perder para sempre a conexão com tudo que ama. As palavras do homem de manto ecoaram, enquanto Lucas se via cercado pelo seu passado e futuro, cada um puxando-o em direções opostas. Com um passo firme, Lucas decidiu. Não era só sobre aceitar o que estava diante dele, mas entender a profundidade da verdade. Ele olhou nos olhos de Gabriel, e algo dentro dele despertou. Ele não era um peão. Nunca seria. Ele tinha o poder de mudar a história. O fogo rugiu, e o chão tremeu mais uma vez. Não vou deixar que você me controle, Lucas gritou. E a expressão de Gabriel mudou de raiva para incredulidade. Mas antes que pudesse responder, a estrutura por trás dele começou a desmoronar. O tremor se intensificou, e Lucas imediatamente percebeu que tudo falharia se não agisse. A chave, Lucas! Faça a escolha certa! Samuel gritou, e com um último olhar para os que amava, Lucas decidiu. Ele avançou, a chave reluzindo como uma promessa de que o futuro poderia ser diferente. Mas enquanto se preparava para abrir o que a chave poderia desvendar, uma explosão ensurdecedora fez todo mundo recuar. Antes que o pânico se instalasse, Lucas viu algo se movendo nas sombras. E quando a fumaça começou a dissipar, uma figura surgiu. Dessa vez mais que familiar. Era alguém que ele nunca esperou ver novamente. O verdadeiro pai de Lucas, uma lenda que ele acreditava ter morrido há muito tempo. O choque o atingiu com a força de um furacão. O que isso significava? Todos os segredos, toda a história, tudo mudou de repente. O passado tinha voltado, e as perguntas agora eram mais numerosas do que as respostas. O que mais estava escondido? O que Lucas realmente estava prestes a perder? Lucas sentiu seu coração disparar ao ver a figura familiar diante dele. Gabriel, aquele que ele julgou ter deixado para trás, atravessava a fumaça com um olhar de desprezo. Um pesadelo em pé, seus olhos brilhavam como fogo ao fundo. Você não pode estar aqui! Gritou Lucas, a incredulidade moldando suas palavras. Mafistou, e você vai entender muito em breve, respondeu Gabriel, a voz gélida cortando o ar como faca. A tensão aumentou, e Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. O caos ao redor parecia dançar com a intensidade do momento, e ele sabia que precisava agir rápido. Cláudia olhou para Gabriel, o temor refletido em seu rosto. O que você quer conosco? Ela perguntou, o desespero selando seu tom. Com vocês? Não, querida. Isso é uma questão entre mim e Lucas.
Ele respondeu, os lábios curvando-se em um sorriso cruel. Você sempre foi uma peça importante no jogo, mas ele é o verdadeiro prêmio. O que ele disse ecoou em Lucas como um trovão. Prêmio? Que jogo é esse? O que está acontecendo? As perguntas saíram apressadas. O clima era eletricamente denso. Ele queria respostas, mas as possibilidades não traziam alívio, apenas mais dor. Gabriel avançou um passo, os olhos fixos em Lucas. Você acha que esse incêndio é apenas um acidente? É tudo parte de um plano. Você e sua família estão no centro disso tudo. E a chave? Bem, você pode achar que ela é a solução, mas é apenas o começo do fim. As palavras cortaram como uma faca, uma lâmina afiada que expôs medos escondidos. Lucas olhou para a chave na mão de Samuel, que aparentemente estava apenas esperando sem saber o que fazer. Samuel, explique. O que você sabe? A urgência pressionava suas palavras, mas Samuel hesitava. Lucas, ele começou, e uma onda de confusão passou por sua expressão. Mas antes que pudesse completar, o chão sob eles começou a ruir. As chamas comeram os restos do prédio, e o som de gritos preencheu o ar, uma melodia de terror. Cuidado! Gritou Sara, puxando Lucas para o lado. Mas a ação foi rápida demais. Uma viga desmoronou e atingiu Gabriel, arremessando-o para o chão. O impacto fez a fumaça subir e a cena se tornava ainda mais caótica. Lucas sentiu o ar ficar rarefeito. Um momento de confusão, um instante de dor. Gabriel imóvel, os olhos esbugalhados, e uma sombra parou em seu caminho. O que você fez? A voz de uma mulher ecoou, cortante e furiosa. Ele virou a cabeça e viu uma mulher emergindo da fumaça. Sua mãe. Cláudia estava de pé, a expressão rígida. Gabriel, por que você? O choque reverberava em seu tom, e o que estava acontecendo era muito mais do que um acidente. Antes que alguém pudesse reagir, algo brilhou na chave em mãos de Samuel. Estava emanando uma luz intensa, como se quisesse contar segredos guardados por muito tempo. Mas ao mesmo tempo, Lucas começou a sentir um aperto no peito. Ele não sabia se estava prestes a perder tudo ou ganhar algo mais. Lucas, vá! Gritou sua mãe com um fervor que queimava. A mulher que ele achou que estava tão distante se impôs um pedido, um chamado para algum lugar profundo dentro dele. Mas a verdade, não havia certeza. O momento era frágil. A fumaça girava como um turbilhão e Gabriel se levantou lentamente, com uma expressão diferente. Você realmente não sabe, não é? O que essa chave vai revelar. E se você abrir essa porta, Lucas, talvez não goste do que encontrará do outro lado. E antes que pudesse digerir a gravidade da situação, uma nova explosão sacudiu o chão. O que era realidade virou surreal. A luz que emitiu da chave começou a ofuscar tudo. Uma descoberta, um eco do passado, uma verdade que estava prestes a desmoronar toda a vida dele. Lucas olhou para sua mãe, depois para Samuel e para Sara. O que mais ele não sabia? Quem realmente eram aqueles ao seu redor? O que eu realmente estou prestes a perder? Pensou, a frase ecoando em sua mente. Mas antes que pudesse buscar uma resposta, tudo se tornou uma fogueira, um quebra-cabeça que havia acabado de ser desmontado, deixando-o mais perdido do que nunca em meio às chamas. Lucas olhou para a chave na mão de Samuel, e o brilho dela parecia pulsar, como se chamasse por uma decisão. O que realmente significava abrir aquela porta? O que o aguardava do outro lado? O incêndio rugia, e o desespero tomava conta da cena.
Ninguém estava seguro, e o chão continuava a tremer. Você não pode confiar nele, gritou Sarah, enquanto o terror nos olhos de todos aumentava. Gabriel, agora se levantando lentamente, olhava para Lucas com um misto de raiva e desdém. Acredite, Lucas, você está apenas começando a entender quem realmente está jogando com você. Tudo ao redor parecia girar, as chamas refletindo no rosto de Lucas. Ele sentiu o medo na barriga, mas uma determinação começava a crescer. Chega! Ele respondeu, sua voz ecoando ao redor como um grito de batalha. Chega de mentiras! Eu quero a verdade! O olhar de Gabriel se endureceu. Cuidado com o que deseja, Lucas. A verdade pode ser a coisa mais perigosa que você já encontrará. Dito, Gabriel. Cuidado com o que deseja, Lucas. A verdade pode ser a coisa mais perigosa que você já encontrará. Antes que Lucas pudesse responder, a fumaça se adensou, tornando tudo mais opaco. Ele viu sua mãe, Cláudia, lutando contra a angústia enquanto tentava se aproximar. Lucas, venha! Precisamos sair agora! Sua voz, normalmente tão forte, transparecia dor e terror. Mas a chave, o que ela abre? Lucas perguntou, quase implorando. Ele queria respostas, mas não tinha certeza se estava pronto para o que elas poderiam significar. Não é só uma chave, Lucas. É um portal, uma conexão com seu verdadeiro eu e com tudo que você perdeu. Cláudia respondeu, os olhos brilhando de preocupação. A tensão crescia, e do nada, uma explosão sacudiu o espaço novamente. Todos recuaram, e enquanto a poeira se assentava, o olhar de Lucas se fixou em Gabriel. Eu não sou um peão, ele gritou. E um silêncio, uma pausa repentina, invadiu a cena. Todos pararam, seus olhos fixos em Lucas. Ele se virou para a multidão. Eu tenho que lutar. Eu sei que o que quer que esteja por trás de tudo isso, posso enfrentar. Você realmente acha que pode? Disse Gabriel, o tom carregado de desprezo. Quando a verdade vier, você não vai conseguir lidar com isso. Você vai perder tudo. O tempo pareceu congelar. Lucas tomou uma respiração profunda, sentindo que a realidade estava prestes a se desdobrar em algo extraordinário. Ele virou-se para a chave na mão de Samuel e viu que ela estava brilhando como nunca. Seu coração disparou. Não tenho medo de enfrentar a verdade, gritou, enquanto empurrava a chave na direção da passagem secreta, revelada pela fumaça. Tudo ao seu redor parecia se desintegrar. Os gritos da multidão se misturavam ao som dos destroços caindo. Mas Lucas estava determinado. Ele ultrapassou a linha entre o passado e o futuro. Quando a chave entrou na fechadura, um clarão ofuscante iluminou a cena, e uma onda de calor e luz o envolveu. Lucas! A voz de Sarah o puxou de volta à realidade, enquanto a luz começava a girar e dançar ao seu redor. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, tudo ao redor se desfez. Uma nova cena surgiu, gélida e mágica. Elementos de seu passado, de sua infância, ressurgiam. Mas havia algo mais. Sombras que sussurravam verdades ocultas. O rosto de sua mãe, o olhar de seu vilão, o medo na expressão de Samuel. A porta da verdade se abriu, e ela não trouxe todas as respostas que Lucas esperava. Apenas mais perguntas. Eu vou descobrir, sussurrou, com a certeza de que a verdadeira luta estava apenas começando. Não só por ele, mas por todos que amava. E o eco da voz de Gabriel ainda pairava em sua mente. Uma advertência que não poderia ser ignorada. As lamas se apagaram, mas a pergunta ficou. O que realmente vou perder?
Agora que você acompanhou toda essa jornada emocionante, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa, porque a aventura só está começando.